Fala pessoal, estamos aqui de volta. Sei que eu estava afastado aí, teve muito trabalho para mim fazer, mas estamos aqui agora com o vídeo 2. Para quem não me conhece, sou o Alex Sauer. Estou falando sobre a minha experiência com o Vista H2A, todo o meu trajeto. E esse aqui é o canal Biosar, onde eu divulgo alguns experimentos de agronomia. Bom pessoal, aqui eu estou começando com o vídeo 2, onde eu falo sobre a estratégia de currículos para você mandar. Eu não utilizei empresa nenhuma, fiz tudo por conta própria e consegui 8 ofertas de trabalho em um espaço curto de tempo, de poucos meses, mais ou menos 6 meses. E no vídeo um que está aqui no meu canal, vocês podem conferir, eu fiz um vídeo falando sobre o processo do Vista H2A, quais são as possibilidades, o que que pode ser feito. Acompanha aí que vocês vão ver o que que tem de novo aqui para a gente poder ter mais aprendizados. E fiquem no aguardo que terá mais vídeos já seguido aqui para vocês, tá ok? Bom, pessoal, vamos falar primeiro aqui de onde a gente encontra as vagas. Existe algumas possibilidades de você encontrar vaga em alguns lugares, porém, aqui o único que eu recomendo realmente é que eu conheço pessoas que foram, que foi o que eu consegui, e a que é mais segura é o principal, é o site Seasonal Jobs. São trabalhos sazonais, ou seja, de temporadas, né? Como no vídeo eu falei, ele é um visto especificamente para trabalhos temporários. Então, tem muita gente que vive disso, né? Vai e volta todo ano e consegue viver o sonho americano e ainda tá passando as férias no Brasil. E não férias de apenas um mês, 15 dias, né? De 3, 4 meses e ainda tendo uma qualidade de vida muito boa. Bom, esse site aqui, pessoal, que eu coloquei a imagem para vocês, eu posso até deixar o link também dele ali nos comentários mais tarde. E para vocês terem uma ideia de onde vocês podem pesquisar. Mas basta entrar no Google, escrever do jeitinho que tá ali, Seasonal Jobs. Aqui também tem o link dele. E você vai ver que ali você tem que tem muita oferta de trabalho, muita mesmo. E ali dentro tá os dois tipos de oferta de trabalho, pessoal. H2A e o H2B. H2A para agricultura e o H2B para trabalhos que não são da área de agricultura. Eu falo especificamente da área de agricultura, que é a minha experiência. Existe outros sites, tá? Não posso indicar eles porque não é do meu conhecimento. Bom, dentro desse site aqui você entra na parte de busca avançadas, né? Na onde você vai encontrar as ofertas de trabalho e você seleciona os tipos de oferta de trabalho de agricultura, vagas ativas, não ativas. Mais para frente eu vou gravar um vídeo filmando a tela aqui do meu computador mostrando exatamente como é que eu fazia para encontrar todas as vagas. Aqui é só um direcionamento para vocês terem uma ideia, tá? Não é nada de diferenciado, nada exorbitante assim que eu criei para poder achar essas vagas para conseguir, mas é algo bem bacana. Bom, aqui no Seasonal Jobs você encontra diversas vagas do país inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro e de alguns outros países que o território pertence aos Estados Unidos, mas não é nação americana. Como, por exemplo, Costa Rica. Costa Rica pertence aos Estados Unidos, mas não é nação americana. Bahamas também pertence aos Estados Unidos, mas não é uma nação americana. E ali também tem trabalhos. Então, cada região vai ter uma quantidade de trabalho diferente. E dentro desses trabalhos, existem alguns estados ali tem uma demanda maior, porém é muito mais concorrido, né, para você ir para lá. E para quem não tem muita experiência, não tem ainda um grande currículo, fica mais difícil para conseguir uns trabalhos nesses estados. E enquanto tem vários tipos de trabalho. Os principais que a gente fala ali é trabalho com agricultura, no geral, tudo relacionado à agricultura, desde o início, preparação do equipamento, preparação da lavoura até a colheita. Temos trabalhos com ordenha de vacas, engorda de boi, cuidado de cavalos, viveiro de plantas, colheitas de frutas, de verduras. São N tipos, mas esses são os que têm mais oferta nesse trabalho, tá? No H2A. Em questão das datas de início, o H2A
O H2A, pessoal, ele tem contratação o ano inteirinho. O ano inteiro tem muita contratação dele. Porém, a época que se mais contrata em relação a isso aí é o que antecede o início de alguma temporada. Por exemplo, é, o início de março e abril é quando começa toda a preparação do solo ali nos Estados Unidos para começar a safra deles, que lá eles têm uma safra por ano. Alguns estados têm duas, mas não é o normal, não. Na maioria das vezes é somente uma safra por ano. Então, eles vão começar ali por março, porém eles já estão selecionando os trabalhadores desde outubro, novembro do ano, é, ano, o ano anterior, que vai iniciar. Então, é um processo um pouquinho lento, demorado, precisa de algumas empresas para ajudar os americanos, mas é uma possibilidade. E depois tem um período da colheita, que é um período mais curto, né, de apenas 3 meses, mas ele pode se estender por mais tempo. Esse período, o início da contratação começa lá por junho, finalzinho de maio, início de junho, até julho. Em alguns casos ali, quando não encontrou ninguém, se estende até agosto, para iniciar em setembro ou começo de outubro. Também é uma possibilidade. Eu consegui, durante esse período, duas ofertas de trabalho para exatamente esse período, e eles perguntaram para mim se eu poderia ficar mais tempo, né? E com certeza eu disse sim. Eu estava em um processo ainda de aprendizado, né? E eu vou contar mais para vocês mais para frente sobre isso. Bom, a estratégia que eu utilizei, pessoal, era enviar currículo praticamente todos os dias. Claro, falhava alguns dias, mas nos outros eu aproveitava. A estratégia minha, eu fui encontrando uma forma do meu e-mail para encontrar se uma melhor dispersão do meu e-mail, do e-mail. Cada e-mail ele tem uma regra diferente, pessoal. Se você manda muitos e-mails por dia, ah, e dependendo do e-mail que você tem, se ele é Hotmail ou Gmail ou Yahoo, e o tempo que você já tem esse e-mail, ele pode influenciar se você está sendo uma pessoa normal ou apenas um robô que está mandando vários spam. Então você tem que tomar esse cuidado aí, porque se você acabou de criar um e-mail e você mandou mais de 10 e-mails em um dia ali, eles já vão jogar todo o e-mail que você mandar para a caixa de spam, porque ele está vendo que você está sendo como agisse uma máquina, né? No meu caso, o meu e-mail ele já é muito antigo, eu sempre usei ele, então eu consigo mandar muitas ofertas durante o dia e ter uma boa resposta. Porém, se eu mandar, como em algumas vezes eu cheguei a mandar 500 mil currículos em apenas um dia, eu vi que a maior parte desses currículos não chegava, caía tudo na caixa de spam. Eu tive que esperar alguns dias para normalizar a situação e aí devagar mandar novamente de pouquinho em pouquinho até eu chegar aí na faixa de 100 a 200. Sempre mandando para as últimas vagas que foram ofertadas, né? Para tentar buscar o mais próximo possível. Ah, eu enviei esses e-mails no período de apenas 6 meses. Porém, o último que eu tinha enviado, que a última vez que eu enviei foi em outubro do ano passado, 2025, né? Estamos agora em 2026. E 26. E ainda assim, em abril deste ano, 2026, eu ainda tive ofertas, mesmo eu tendo mandado lá em outubro, a última vez que eu mandei. Para você ver como que funciona esse processo. Não tem uma receitinha de bolo que vai funcionar perfeitamente. Cada caso é um caso diferente, tá? E nesse período de que eu comecei a enviar, que foi mais ou menos de abril a maio de 2025 até outubro, mais ou menos, tive 8 ofertas de trabalho, querendo contratar, pronto para contratar, fazendo todo o procedimento ali. Claro, eles escolhem a pessoa, depois eles vão tentar as autorizações ali pelo governo, a liberação do estado, a liberação federal, e aí fazer o pedido do visto, né? E fora as outras ofertas de pessoas que queriam me contratar, estavam dispostos a me contratar, entrou em contato comigo, mas só que eles queriam que eu já estivesse nos Estados Unidos, lá dentro, já pronto para trabalhar. Porque se você tem um visto H2 aí, você vai para os Estados Unidos, você tem permissão para ficar até 3 anos lá, mas vai depender do contrato que você tiver. Mas se você já está lá e você quer renovar para ir para outro lugar, se torna muito mais fácil para você, entendeu?
Então, se você conseguir entrar e tá lá, e você quer ficar, se estender por mais tempo de forma legal, é muito mais fácil do que quem tá aqui no Brasil tentando ir para lá. Então, ofertas para ficar lá, foi muito mais ofertas por conta do meu currículo, a forma que eu expressei aqui, né? Ah, e dependendo do estado que você tá tentando conseguir a vaga, vai ter também uma oferta diferente, tá, pessoal? Pense só, o inverno deles começa, o frio, vamos dizer assim, né? Um bem inverno. Começa de outubro, novembro, já bem frio. Dezembro já tá bem frio também. De janeiro tá muito frio, fevereiro também. Então, esse período vai, naturalmente, vai diminuindo a quantidade de trabalho. Então, nesse período não vai ter tanta oferta de trabalho. Após esse período, tem muita oferta. Porém, tem estados que isso começa um pouco antes. Por exemplo, novembro, dezembro, no Texas, na região mais do sul, Flórida, Alabama, uma parte de Nevada, Califórnia, ainda está tranquilo, o clima, né? Dá para aguentar tranquilo para trabalhar. Tem muito trabalho ainda. Mas em região Dakota do Norte, Montana, Nova York, Seattle, Washington, muitos desses estados já estão com muito frio, estão nevando muito. O Alasca também é um exemplo. Então, períodos são diferentes, né, para se contratação. Então, vai ter períodos que você vai ter uma oferta de trabalho maior e períodos que vai ter uma oferta de trabalho menor. Tem que saber entender um pouquinho sobre isso também, o clima, tá, pessoal? Bom, aqui quando eu abri o Seasonal Jobs, ah, eu sempre pesquisava assim estados que tinham uma melhor possibilidade. Veja bem, eu peguei o mapa dos Estados Unidos e coloquei um pontinho de referência em cada estado que eu recebi a oferta. Veja bem, eu nunca fui para outro país assim fora, né? Só que Argentina, Paraguai, nunca fui para os Estados Unidos. Ah, então também não tinha um inglês tão bom assim, né? Para se destacar bem. O currículo meu realmente era um pouquinho bom, em vista do que eu já vi em outras pessoas, mas não era o melhor caso. E eu tentava para todos os Estados Unidos e todo tipo de oferta de trabalho. Porém, eu via que eu tinha uma resposta maior, muitas vezes, desses estados que são mais da região do centro, né? Tem regiões aqui do centro que a gente chama a Corn Belt, que é a parte de cima, que é o cinturão do milho, né? É onde tem muita oferta para fazenda, oferta de trabalho. Então, essa região ali tem muito currículo pessoal enviando, mas só que tem outras regiões mais ao sul que também tem muita agricultura e as pessoas tendem a não enviar tanto currículo para aquela região, pensando que não tem tanto trabalho. Mas na verdade, todo esse centro dos Estados Unidos tem muito trabalho, eles têm muita irrigação também, e isso possibilita muito a produção. Então, por exemplo, ali eu tive uma oferta para Montana, era para engorda de boi, mas também fazia plantio. A Dakota do Norte eu também tive oferta de trabalho para a área de agricultura. Então eles plantavam milho, plantava trigo. A Mississippi também eu tive duas ofertas para a região ali, também era de agricultura. O Kansas também tive mais uma oferta. A, a Mississippi também, Missouri também. A Arizona também tive uma oferta de uma região que era agricultura sustentável, né? Orgânica, que era uma comunidade indígena que estava querendo contratar, na região de Phoenix. Ah, porém, é um trabalho que se pagava tudo bem e todas as regalias, como também tem qualquer outro tipo de trabalho, né? E é uma região desértica, e ninguém pensava que isso poderia ter, né? Numa região desértica ter algum tipo de lavoura. Claro, não era tão grande como outros lugares, mas era uma lavoura. Mas vocês vejam bem, aonde está a maior oferta de trabalho que eu recebi? São exatamente regiões que têm muita demanda, porém não tem muita gente querendo ir, porque todas as pessoas que querem ir, quando fala dos Estados Unidos, na cabeça da pessoa vem Nova York, Flórida, Texas, Califórnia, são aqueles lugares turísticos, lugares bonitos, né? Então,
recebem muita oferta de fora do país, ou seja, o mundo inteiro quer ir para esses lugares, além das próprios americanos que vivem nesses lugares que querem trabalho também nessa área que querem não paga bem. Então eles têm essa oferta também. E de pessoas que já conseguiram o visto H2A que está nos Estados Unidos, quando ele está lá, ele quer renovar, muitas vezes ele fala, bom, eu já tenho o domínio do inglês, já tenho experiência, eu posso tentar uma vaga no Texas, na Flórida, na Califórnia, e ainda turistar um pouquinho. Então, muitas pessoas fazem isso lá. Então, isso se torna um pouco mais difícil você sair daqui para pegar uma vaga nesses estados. Então, essa região mais do centro aí seria o ideal para conseguir a primeira oferta de trabalho. Bom, aqui tem alguns estados que tem uma oferta de trabalho e os tipos de trabalho que tem nessas regiões, tá? Bom, esses estados aqui são os que têm uma grande oferta de trabalho, e que tem uma maior facilidade para contratar brasileiro. Um dos principal, que é ali que eu falo que é o Kansas, ele dá muita oportunidade para quem não tem muita experiência, que não tem um inglês muito bom. Por ser uma região que tem um clima parecido com um deserto, as cidades são longe, é uma cidade, um lugarzinho sempre muito bonitinho, mas só que muito parado. Não tem. E se você quiser viajar, sair dali para conhecer algum lugar, se torna muito longe. Então, muitas pessoas não querem ir para essa região. Então, ali acaba atraindo muita gente que não tem experiência. Região do Washington também é uma região que contrata muita gente, e principalmente para colheita de frutas em geral. Contrata-se muito mexicano e geralmente eles usam agências para fazer isso. A Arizona também, como eu tinha dito ali, que é um estado muito bom para conseguir. North Carolina, que é a Carolina do Norte, né? Também é um local muito bom. Ali está descrito para vocês algumas produções. Califórnia também é um local que contrata muito, mas como eu disse, esses estados têm uma dificuldade por conta da quantidade de pessoas que estão se inscrevendo. Você não está competindo somente com pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você está competindo com o mundo inteiro e mais os Estados Unidos querendo ir para essas regiões, entendeu? Há alguns erros que você não pode cometer na hora de você enviar os e-mails, para que não tenha problemas, né? Na parte do assunto, você tem sempre que colocar alguma referência, trabalho, seja direto e colocar a sua identificação de nome, né? E mais ou menos quando você estaria disponível também. Uma descrição ali, por exemplo, coloquei, ó, H2A, Farm Working Application, Alex Sauer, Available My Mail 2025. Ou seja, eu já estou falando ali no assunto do e-mail que eu sou um trabalhador de fazenda com o H2A, então quem contrata para o H2A vai acessar ali e tá precisando, ele vai fazer isso. Quem não contrata, ele nem vai olhar, então você não vai perder tempo com quem não contrata. Você já está falando que você quer fazer uma aplicação, ali application, né? Identificação do seu nome para que ele não se perca, né? Porque são muitas pessoas escrevendo isso. E você pode colocar também quando você está disponível. Para quando você quer começar, por exemplo, né? De repente, se está disponível para esse período, eles podem deixar entender que você, eu já lhe mandou e-mail já faz um tempo, e então acho que não quer vir mais porque já faz um tempo que ele mandou. E às vezes esse tempo que ele quer te contratar é relacionado a isso, mas fica a critério de vocês, tá? A outra coisa que não pode cometer o erro é mandar o currículo em formato Word. Word, por mais que seja um produto americano, que muitos americanos usam, né? Não é o comum deles, que muitos deles usam um PC que são um processador da Apple. Então não é bem o Word que eles utilizam. Que mais se condiz com que possam abrir de forma tranquila no celular deles, que muitos deles usam o celular para trabalhar o dia inteiro, é o PDF. Então, mandar currículo em PDF, se você mandar o Word e não abrir, ele não vai baixar um aplicativo para tentar baixar, olhar o seu currículo. Se ele está trabalhando ali. E muitas vezes o fazendeiro ele está trabalhando e ele está vendo as ofertas de trabalho sua. Então, tem que ficar ligado nisso. Contar uma historinha para vocês aqui. Uma vez eu fui fazer uma entrevista
e essa entrevista era para a região de Montana. O cara que fez a entrevista comigo, ele era o gerente da fazenda. Ele estava dentro de um trator trabalhando, fazendo o trato das vacas ou dos boi, e não tinha funcionário ali com ele, porque ele estava precisando, não conseguia encontrar na região deles e estava tentando encontrar. E ele perguntou se pediu desculpa por ele estar dentro do trator, trabalhando ali, falando comigo daquela forma, porque não tinha outra forma dele fazer entrevista. Ele perguntou se eu me importava com isso. Claro que não, fiz a entrevista tranquilo com ele. Ele parou um pouquinho, conversou, depois ele continuou andando. Ele não podia ter o luxo de se ficar sentado no escritório e falando comigo. Outra coisa, e-mails muito longo, complicado, muito enfeitado, não chamam atenção. É até estranho pensar nisso, mas e-mails muito enfeitados, para eles não chamam atenção. O americano ele é simples, então você tem que ser curto e direto e ser muito bem explicativo, entendeu? Para você poder conseguir atingir esse objetivo. Outra coisa também é você não pode cometer o erro de não, por exemplo, acompanhar as respostas que você tem. Às vezes as respostas deles de procurar se você está disponível ou não é algo muito simples, que você nem imagina. A realidade de poder trabalhar nos Estados Unidos para mim estava muito longe. Então a primeira vez que eu recebi uma oferta ali, ele falou: "Pô, hoje é um grande dia", falando comigo, né? "Hoje é um grande dia, você está disponível para conversar?" E foi algo tão simples assim e que eu falei: "Ué, mas será que tá certo isso aqui?", na forma que ele falou comigo, que eu estava esperando algo mais formal, e aí, vamos, eu tô interessado em contratar você, vamos conversar, né? Fazer algo muito mais formal, parecia uma conversa simples. E aí eles entraram em contato e eu marquei um dia para fazer entrevista com ele. Bom, a minha jornada, pessoal, da primeira vez que eu enviei o currículo, começou assim em abril. Isso eu expliquei mais de uma vez aqui já nos outros vídeos também. É, Em maio foi a primeira vez que eu comecei em abril. Em maio foi a primeira vez que eu tive ali uma grande quantidade de resposta, né? Em junho foi a primeira entrevistas que eu cheguei a fazer, quer dizer, em julho, né? Foi a primeira entrevista. Em agosto já foi a segunda, e na primeira vez que eu fiz a entrevista, eu fiquei classificado ali. Ele falou que estava interessado em contratar, porém, uma das coisas que ele estava precisando muito era a questão do inglês. O meu inglês ainda não era tão bom. Consegui entender, conversar um pouco ali com ele, porém ele precisava que alguém que fosse mais rápido no inglês para entender, porque eles iam trabalhar colheita, e colheita é um período curto, né? Apenas 3 meses, e é todos os dias trabalhando, de domingo a domingo, e até tarde da noite, sem parar. Ah, e aí eu fiquei até um pouco triste, porque eu falei, nossa, eu tive essa oportunidade e meu inglês não estava realmente preparado para essa entrevista, né? Eu poderia estar melhor, poderia ter demonstrado que eu sabia um pouco mais. Porém, eu não consegui, porque eu teve o nervosismo e a falta de experiência. Eu nunca conversei muito em inglês também, estudava um pouquinho, mas nunca tinha conversado. E isso acabou me prejudicando. E depois eu achei que eu nunca mais ia conseguir outra oferta. Em agosto eu já tive outra. E eu vi que tem um período que realmente tem períodos que você recebe muitas respostas positivas e tem períodos que você vai receber pouquíssima resposta de e-mail. E isso tudo tá tudo bem, pessoal. Não desista, não desanima. Isso faz parte. Quanto você vai, se você fizer um pouquinho cada dia, tanto o estudo quanto o envio de currículo, sem dúvida nenhuma você vai ter sim uma oferta. E a oferta, quando ela chegar, você tem que estar muito bem preparado para fazer a entrevista, porque nessa primeira entrevista que você fizer, já pode ser sua contratação para o visto H2A e realizar seu sonho americano, né? Porém, se der errado, tudo bem. Se você não perdeu, você ganhou mais uma experiência. E aí é só questão de se preparar. Você vai entender algumas coisas nessa primeira entrevista, né? E aí você já está preparado para uma segunda entrevista, já não vai estar tão nervoso mais para fazer a entrevista. Bom, pessoal, esse aqui foi o segundo vídeo. Ainda tem mais outros vídeos para fazer com vocês. Esse aqui foi uma das formas que eu fiz, né, para conseguir encontrar as vagas. Na próximo vídeo aí, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que eu formatei o meu currículo, como que eu preenchi ele.
para ficar melhor entender vocês e vocês mesmos poder fazer isso, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com alguém aí. Obrigado por estar acompanhando aí, pessoal. Um grande abraço.